Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é Miguel Moreira, é um criador, coreógrafo, ator, bailarino, uma série de valências que ele tem, mas também, neste momento, é o curador de uma exposição que está, vamos falar sobre isso, vai estar, tem estado patente em Guimarães, chamada Bailarinos e Coreógrafos que Dançam, Desenham e Pintam. Isto no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, em Guimarães. Miguel, antes de mais, muito obrigado por estares aqui uns minutos a Obrigado, conversar comigo. Um, nós antes de começarmos a gravar, estávamos a falar destes tempos, destes últimos 12 meses que vivemos, estes tempos tão estranhos. Eu queria te perguntar como é que os tens, antes de mais, para começar a conversa, como é que os tens vivido? Como é que tens sentido esta situação que atravessamos? Tem sentido diferente, no sentido da primeira para a segunda vez, mas originou dentro de mim uma busca forte, talvez para esta energia coletiva parece que todos, de repente, sem querer ou por querer, pensamos acerca da vida e da existência e do fim da vida e do princípio também da vida, que alguns nascem também nestas alturas, como foi o caso da Rara, da minha filha, não é? E nesse aspecto é curioso que transformação originou. Acho que havia uma necessidade de mudança no mundo, mas que eu acho que nas artes também senti essa mudança, essa vontade e necessidade de mudança. Da forma como as coisas são organizadas ou como aparecem, não é? Porque a arte tem esta questão da urgência e desta necessidade vital de existir e pensar sobre o mundo. E para isso acontecer dessa forma tem que haver realmente uma questão de haver coisas completamente inusitadas, que nós tropeçamos em sítios completamente que não estávamos à espera. Estou-me a lembrar, por exemplo, da artista Noe Kidder, de Nova Iorque, que conheci o trabalho dela num encontro num cinema alternativo dos trabalhos de videoarte em Berlim, em que tropecei um bocado naquele espaço, não é? E de repente era um cartaz feito à mão, que depois, quando nós nos conhecemos e a Noe veio ao Land, ela acabou por fazer um cartaz que até foi roubado, eu percebo, que era muito bonito, estava na porta, não estava do lado exterior. E lá está, de repente entramos naquele cinema alternativo e vimos uns filmes, aquilo inquietou-me, e eu pensei sobre, realmente, se fosse assim um sítio tão institucional, se calhar não tinha visto desta forma. Portanto, há que tropeçar em lugares alternativos, alternativos no sentido ao institucional e aos edifícios, que acabam por ter uma dimensão que acaba por os destacar na forma como eles estão edificados numa cidade, não é? E tropeçar assim nesses espaços e em programações, neste caso, de artistas, que me interessa sempre isso, essa questão de serem os artistas também a serem o centro, os pensadores, também da programação e da organização. Talvez isso é uma questão ideológica em mim. Eu não sou muito adepto, acho que já deves saber, às vezes dessa relação tão quente ou fria com... Parece que há ali sempre uma coisa um pouco estranha, tens que sair de ti para voltar a ti, e às vezes acho interessante este pensamento de programar também as programações que são feitas e que hoje acontecem também por artistas, e que me fascina isso, o artista que de repente também quer que os outros vejam aquilo um pouco da inquietação que ele sente, talvez uma necessidade de partilha, e portanto há essa necessidade que sinto, ou que há tanta informação nas redes sociais que realmente comecei a sentir onde é que estão esses lugares, e então talvez geracional, talvez já não sou novo, então já não encontro com tanta facilidade, ou não estou tão ágil, como estou muito concentrado, lá está, em mim, não é? Ou quando crio com a Maria, ou nas obras, naquilo que elas querem dizer para mim, ou lá está, que significado para o mundo e para mim, que sentido faz hoje, de que forma me faz sentido viver e intervir, sem ir aos chavões óbvios que toda a gente é obrigado quase sempre a dizer por uma questão muitas vezes politicamente correta, não é? E eu acho isso, acho que
tudo se tornou numa determinada dimensão politicamente correto, mais comercial, mais agradável, e eu sou um fã de não compreender como espectador. Sou um fã de estar perante uma obra e se aquilo me faz confusão, eu gosto. Não é? Por exemplo, se eu começo a ver uma obra e não gosto logo, aquilo para mim é um lado, por exemplo, muito positivo. Ok. Quando é uma coisa muito... Pronto, ok, já... É engraçado que fico um pouco mais entediado ou suscita-me menos questões. E, portanto, essa transformação do mundo, eu acho que a pandemia veio dar essa figura um pouco radical de mortes, tantas mortes no mundo e em Portugal também, e tantos casos de extremo que fomos ouvindo mais perto ou mais longe. Pessoas que estão internadas um mês, em coma, coisas assim que se vai ouvindo e uma pessoa pensa, realmente esta dimensão. E a arte, claro que eu acho que teve esse dilema. Vamos reagir à realidade ou não? Ou como é que se reage? Como é que um artista hoje reage à realidade, não é? Sabendo que a realidade é uma coisa tão difícil de classificar. Não é? E então tivemos esta vivência, que é onde estamos, esta vivência virtual, real. E então começámos, eu acho que já no Land, quando fiz a peça com a Marta e com o Romeu 68, havia um vídeo que era projetado nas madeiras. E o vídeo sempre começámos a fascinar-nos com a tecnologia, porque nós não havia internet. Então vinhamos dessa questão de repente não havia tecnologia, de repente houve muita tecnologia. Então começámos a ter gosto de fazer vídeos na altura em H8, naquelas câmaras, que eu ainda hoje gosto muito da patina que elas têm na imagem. E eu dizia sempre que o vídeo começava a ser um bocado a cenografia dos pobres, não é? A gente não tinha dinheiro às vezes para edificar, a questão de arquitetura em madeira ou em ferro, então usávamos às vezes a projeção porque havia um modelo mais simples, mais barato, neste caso, de o fazer. E neste caso a internet, ou esse trabalho de pensar este novo formato, em que eu tenho dividido entre desabafos, em que as pessoas ligam a câmera e estão para lá a divagar numa coisa que a gente não sabe bem o que é, falando ou mexendo, no caso dos bailarinos ou coreógrafos, ou no caso depois de pensar numa arte que já vem do New Media Art, uma tentativa do uso tecnológico para a questão. Aqui foi um bocado obrigada, não é? As pessoas de repente todas, é como se de repente houvesse um movimento de New Media Art obrigatório. Agora, quer gostem, quer não, vão ter que pensar sobre isso, porque a única maneira de comunicar com os outros é esta, porque não tivemos até o engenho foi este, de repente, o coletivo, e isso foi interessante. Neste pensamento que estou a ter, o mundo também nos disse, lá está, para sermos esta palavra, este monstro de palavra que é o pluridisciplinar. Todos somos, no fundo, temos uma grande é muito transversal o trabalho de um artista. E essa ideia vem de acordo com a questão da exposição. Não é? O artista raramente se situa só num único lugar. E isso é uma coisa que a mim me fascina. O artista que lá está, que muda. Neste caso, não só o artista, como as pessoas. Que de repente dizem, toda a gente dizia que eu fazia isto, agora eu não faço isto e fazem outra coisa. Sempre me fascinou essa capacidade que o ser humano tem, não só de adaptação, que todos sabemos, mas de grande mudança. E o mundo contemporâneo trouxe isso. As pessoas já não começaram a ter essa necessidade de felicidade. Eu tenho que ser feliz. Então, toda a gente dizia que eu era um bom arquiteto, mas eu a partir de hoje não sou mais arquiteto, não sou feliz. Ou não sou mais artista, ou não sou mais cozinheiro. E isso é um lado muito interessante que a pandemia aí obrigou. As pessoas que nunca tinham pensado na internet ou na câmara ou no direto tiveram que o pensar. Nem que fosse para dizer mal, nem que fosse para dizer não faço, não sei o quê, porque para mim isso não é assim, nem que fosse... Lá está, obrigou-os. Parece que foi uma coisa exterior aos artistas que os obrigou a dizer eticamente qual era o seu posicionamento ético e moral perante uma situação que eles desconheciam, que é estarem perante uma guerra sanitária. Não é? Portanto, ninguém viveu, felizmente, ou muito poucas pessoas, a guerra. E, portanto, esse lado que o artista fala tanto do terror, normalmente é muito europeu, muito burguês, muito longe dele.
Muito longe dele no sentido, ele quer viver, quer falar sobre isso, mas no fundo há casos que sim, mas a maioria dos casos eu, por exemplo, nunca tinha vivido um estado de guerra, lá está, um estado de emergência. Portanto, um estado em que sou obrigado a ter um comportamento. Sim, 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 mais ditado, não é? Sim. Tu, ao longo dos meses tens feito algumas performances, aproveitando o online, justamente. Uma delas foi Na Rua, em Casa, não é? Podes falar um pouco dessa performance e de... Julgo que queres continuá-la ao longo do tempo, ainda mantens esse plano? Mantenho o plano, já fiz 103 vezes e estou agora a desenhar o plano, como é que se chega às 1000, desmultiplicando, a ver se não sou só eu. Como é que lá está esta questão de multiplicação que tem sido Na Rua, uma peça com 16 anos, onde já foi feita umas 300 vezes e que para milhares de pessoas. E eu questionei-me, nunca pensei nessa questão às vezes é impressionante quando às vezes há um número. O número às vezes também nos impressiona. No caso do Na Rua é essa questão de as pessoas querem constantemente, aquilo adormece e acorda, então foi uma das propostas que eu pensei fazer e fui apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa para esse projeto. E então, como não podia fazer na rua, pensei como é que eu faço uma versão em casa. Tenho essa possibilidade, então está aqui, está aqui o azul, não é? Aqui este bocadinho. Por acaso tenho as 3 esferas atrás de mim, o dançar na rua e o na rua. E o na rua em casa e o dançar na rua foram criações do ano passado. Porque o espaço público na rua foi sempre também esse lado do movimento de fluxos, portanto, fugir dessa questão do mercado e do institucional e conseguir chegar ao público. Foi também uma questão do movimento que a mim me toca e me influencia. Então, quando fiz Na Rua em Casa, tive essa questão. Portanto, estou a realizar com este esquema que tenho, realizo através do Zoom, mas estou a realizar, sou realizador e ator ao mesmo tempo. Convidei a Cláudia R. Sampaio para escrever um texto e ela, em que talvez eu lhe dei gostava que houvesse também uma visão dela sobre a cidade que ela vivia, que também é Lisboa. E o texto eu acho incrível. Desafiou-me no sentido que dura muito mais do que o conceito do José Luís Peixoto Na Rua. Os textos são mais curtos, embora, por exemplo, na segunda versão da Capital Europeia em Guimarães podem ser vistos 5 e são talvez o mesmo tempo desta Cláudia, mas é um texto que obriga a um olho no olho, a uma introspeção, e isso eu tenho gostado muito de fazer. Com esta fragilidade tecnológica de às vezes tudo o que as máquinas obrigam não está tanto sempre na nossa mão. Essa foi uma das coisas. Ontem apresentámos o Wood Trilogy, a peça com a Maria Fonseca. A Maria também, que é criadora, eu que sou criador, somos um casal e às vezes juntamos-nos para criar, às vezes, uma forma. E eu particularmente acho o Wood Trilogy uma peça também que eu me identifico imenso, que ultimamente tenho criado a forma e o que lá está tem muito do pensamento que eu tenho hoje sobre o que é criar e sobre o mundo. Só criar mesmo aquilo que eu acho que é fundamental, ou que eu sinto que é fundamental mostrar aos outros, sem pressão de eu tenho que ter 2 horas, ou tenho que ter o produtor ou o programador está a dizer que é mais assim ou mais assado, sem essa pressão. Obrigar-me a não ter mesmo essa pressão e usando as equipas, neste caso uma equipa de cinema, digamos, várias câmaras, o ensaio com câmaras, onde eu acho que estou talvez num campo com a Maria de cinema performance, que já me senti. Aqui não sou eu a realizar, mas já me senti também Na Rua em Casa. Portanto, e fiz o filme naquela convocatória do Teatro Cine também, onde voltei a filmar, onde também me senti que fiz um filme de desabafo, sim, mas performativo, com as novas possibilidades das apps que a montagem é mais rápida e portanto eu acho que por uma questão também de sanidade o Romeu e Julieta foi criado com o Francisco de um lado e nós do outro, por uma questão de sanidade nós resolvemos continuar. Aquilo era também divertido, mantínhamos-nos sãos no sentido de cabeça
psicologicamente na primeira e nesta segunda paragem também. Uma sensação qualquer em que talvez me esteja a aproximar mais do ideal que muitas vezes encontro nos artistas plásticos, estão no seu ateliê todos os dias trabalham para a sua arte, e esse modelo eu já vinha tentando implementar no Outro, tenho muitas conversas com o Romeu desde 2011, que é trabalhar todos os dias. Portanto, não é só quando é os ensaios. Vamos fazer esta peça, então começamos a trabalhar. Não, todos os dias eu tenho que trabalhar. Então, como ator, questionei-me muito nisso. Sou ator há 30 anos, este ano faz 30 anos que sou ator. E comecei a dizer, já não sou ator, só estou em palco 5 vezes por ano, ou seja, isto é uma falácia, não é? Não há atores, então. Então, o que é que eu preciso para ser ator em que vou poucas vezes a palco? Acho que a resposta do online pode ser bastante curiosa. Mas também a questão, o que é que eu faço todos os dias com o trabalho que eu sinto que é de ator, para continuar a dizer, então também és ator, sou. E não dizer, fui. E às vezes é que sou ator. Portanto, que cadência diária eu necessito no meu interior. Então tenho estado com o Rogério de Carvalho em conversas e no projeto do Herbert Belder, Animais Carnívoros, onde me pus a fixar aquelas 12 partes que são uma tormenta, que quanto mais começa a entrar, aquilo começa-me realmente a mudar o cérebro, a minha visão da vida. E então começo a pensar nesse trabalho, por exemplo, no ator da memória e das palavras que, ao serem quase marteladas no cérebro, te mudam para sempre. Um bocado como uma pandemia, não é? E isso é uma coisa muito curiosa. Portanto, eu acho que esta pandemia me obrigou literalmente a... Pá, que honestidade intelectual tens tu como criador, como ator? Até que ponto, Miguel, tu às vezes não és já um tipo, pá, do meio em que só respondes um bocado por uma questão também de sobrevivência que todos temos? Que artista então tu queres continuar a ser, não é? E isso foi a pandemia, talvez de uma forma muito rápida, me obrigou a isso. Existencialmente já tinha vindo a acontecer na nossa família, infelizmente em algumas doenças de alguns entes nossos muito chegados, da Maria e meus, em que a existência é posta nessa dinâmica da vida e da morte, não é? Mas agora chegou numa questão, epá, então isto então que nós estamos aqui a fazer, entre aspas, que também tem qualquer coisa de prática, como o Andy Warhol, um bocado de pop art, um bocado de supermercado de produto. Então realmente que sentido existe para não ser só eu dizer sou vaidoso, há 30 anos que sou ator e já trabalhei com não sei quantos encenadores e como criador já fui a não sei quantos festivais, e comecei a dizer que parvoíce, comecei a achar que isso é o lado infantil dos artistas. A gente às vezes sente uma perda de amor qualquer próprio, então dizem, mas eu já fui aqui, já fui ali, porque às vezes as pessoas não te querem, não é? Vais aos sítios e ninguém se interessa pelo teu trabalho, então tu ficas como um gato assanhado a um cão, dizendo o quê? Não, eu já fui aqui, já fiz aquilo, já ganhei isto, fiz aquele prémio. Não... Então eu comecei a pensar, não, Miguel, tens que ir à terra, estás no meio da tua família, há um novo elemento até na nossa família, que nos está a trazer, como vocês devem calcular, uma felicidade extra incrível. E então podemos ser felizes também numa pandemia, ou num estado de guerra. Então realmente que procurar outra vez esse estado interior de verdade. Qual é a verdade, Miguel? Ok, já percebemos, és artista há não sei quantos anos, já vives disso, já não sabes viver de outra maneira economicamente, mas é isso que te leva a fazer projetos para os outros? É essa coisa? Lá está de falar com programadores e com isto, com aquilo. E isso é uma coisa que a pandemia me trouxe, direi, positivo. Okay. De reflexão. Sim, muito interessante. Tu há pouco fizeste a ponte com as artes plásticas e eu também vou fazer a ponte para este outro projeto que também de alguma forma nos traz aqui à conversa, que é justamente perguntar-te o que é que esteve na gênese então da exposição que se chama Bailarinos e Coreógrafos que Dançam, Desenham e Pintam. O que é que esteve na origem desta iniciativa? Há só dois layers. Há uma na relação com a Maria Luísa e com o Ricardo, do CAA, um espaço em Guimarães, que eu tenho uma relação de amizade e de admiração, também artística.
espaço onde realmente consegue-se ver experimentação a vários níveis. O banda à parte do Rodrigo também funciona lá. Portanto, há uma quantidade, parece que há ali uma efervescência que eu ali um pouco ao que era no Ginjal. Vários artistas e que se contaminam de alguma forma. E que nasce essa possibilidade de poder fazer esta exposição. Há um lado que eu acho que ninguém conhece meu de colecionador. Meu Miguel. E que eu transfiro às vezes para alguns trabalhos para o outro. E que espero um dia deixar essas obras, como foi a relação com o Javier Nunes Gasco e as obras que temos. Que comecei a ver que a dificuldade das obras estavam só depois na manutenção das obras, que é difícil às vezes elas não rasgar a tela, ou não, como é que as transportamos, todo esse lado técnico, mas havia esse lado colecionador de admiração pelo trabalho dos outros. E que me influenciava, claro. Ouvi-los, a prática deles influenciava-me, e vê-lo e ver, e portanto eu tenho realmente a questão do Ginjal, o João Garcia Miguel, o João Galante, o João Samões, do Canibalismo Cósmico, pintam. Eu tenho algumas obras do Jonas, do João Samões, agora uma do Galante. E eu comecei a achar que na dança, a Maria, quando começámos a viver, ela tem uma prática de pintura das velhas. Chegou um momento, se calhar, à minha volta, há muitos artistas que têm este lado mais ou menos escondido, o exemplo do Flávio ou do Luís Guerra, que quase que param uma prática da dança para começarem a ser mesmo artistas plásticos. Isso é surpreendente, quer num, quer noutro. Eu acho muito surpreendente nestes dois casos, porque são dois grandes artistas e bailarinos também, e de repente dizem, este modelo lá está. Há qualquer coisa neste modelo de expressão que não chega. E então há um transbordar do copo para outra coisa, inesperada. E mais ainda, quando olho para os desenhos, ainda mais espantado fico deles serem daquela forma. Porque lá está, fico. E como os entrevistei, Pedro, gosto muito desta tua questão de falares com os artistas. É muito importante os artistas falarem, a voz dos artistas. Como falei com eles, eu ainda mais fiquei uau. Ainda mais me entusiasmou esta ideia. Realmente um artista tem que estar perante ele, perante aquilo que ele é no presente, naquele momento. E então todos os artistas foram montando nesta situação. A Tânia Carvalho, depois faz o mural performance no dia da abertura, que foi online e que passou em direto, porque eu achei que a obra da Tânia tem essa questão moral ou de rua, e quis desafiá-la a isso, e quero desafiá-la ainda mais, porque ao desafiá-la, a Tânia também me desafia a mim, de todo, e muitos artistas, de certeza, é uma criadora. A Maria, também no desenho que ela faz para a nossa performance da terceira pessoa, onde ela desenha ao vivo, e que é incrível, aquele homem-árvore, onde ela também já apareceu como árvore, a inteligência da Maria, quando ela... É uma coisa que a mim me perturba, né? Quando olho depois para aquela pintura e depois ela lá na galeria ainda foi retocar aquela relação com o desenho. O Galante, essa relação que já tinha mais antiga, do Galante como pintor, eu acho que é o contrário, que é o pintor que se transforma num intérprete brilhante e depois num criador brilhante também, com a Ana Borralho, naquela ligação muito profunda que foi criando. A Iela, uma artista completamente singular no panorama artístico português, que vem também das artes performativas, tem um bocadinho como a Carlota Lagida, essa mescla mas no caso da Iela está há 15 anos a desenvolver uma trilogia e que também tem essa relação difícil com agora tenho que mandar o projeto, depois dizem que sim, dizem que não. E os vídeos, o filme, a performance, que teve também no espaço de tempo, é incrível. É um trabalho singular, porque é muito difícil lá estar de classificar, de perceber o que é aquilo, ou de às vezes estar perante aquilo e de entender o total do que aquilo é. E, portanto, a Carlota com a questão depois, quando vi dos pássaros na internet. E estes artistas são artistas realmente que eu acho que têm um papel, uns mais já... no sentido da história do que é a arte em Portugal,
que muitas vezes acho que, olha, pode ser tu uma das pessoas que escrevam e que queira escrever uma versão dela, porque é necessária, porque isso vai ter sempre esquecimento, é sempre polémicas, as listas, as histórias, claro, há sempre pessoas que ficam de fora e de dentro, e tu deves saber que uma pessoa nunca quer estar de fora. Ninguém gosta de ficar fora, à porta de alguma coisa, como é óbvio. E, portanto, estes artistas todos, o pensamento que lá está é, para mim, fundamental para a dança portuguesa, para o teatro português, para as artes performativas em geral, as que são mais no campo da performance, e ajudam-nos a pensar melhor o porquê da singularidade da arte em Portugal. E, nesse aspecto, eu sinto que é uma exposição devido a esta dificuldade de não ter aberto, abre de 5 a 10 ao público, necessita de continuidade, de mantê-la noutros espaços e de tentar remontá-la. Talvez eu pensar, é curioso, como vem, evidentemente sou um criador, penso como se fosse uma peça, então temos que voltar a fazê-la, não é? Claro. A remontá-la, não é? E eu acho que essa é a ideia para também, se calhar, compensar este déficit e dificuldade de mostrar obras online em fotografias, ou agora quando se aparecem as obras todas, ou se não aparecem, como é que nós ver uma exposição através de um vídeo já é diferente, já é mais difícil naquilo que eu penso sobre isso. Portanto, fazer a exposição dessa forma é um lado que eu acho que devia haver, como há nos museus, há um diretor e há sempre vários curadores que são convidados, não é? Eu gosto dessa ideia que tem o CA de haverem vários curadores e dessa confiança também neste disparate de não terem medo da minha escolha e dizerem essa carta branca, então és tu que vais montar, mas também me emprestarem essa experiência que têm de montar exposições e desta relação que é um espectador que olha para uma parede que tem lá uma obra e que viaja através do seu pensamento, através daquela obra. Há uma questão nesta exposição existe, que é o corpo e os animais. Parece quase o Herbert Welder nisso, no texto, não é? Esta questão que todas estas pessoas percebem também da dança, a questão do corpo está lá, mesmo nos pássaros. Mesmo que eu só veja pássaros na Carlota, está lá, é bem presente. A questão de muitas vezes se autorrepresentar e depois a questão dos animais, de representarem esta questão que há no Guerra, que há no Galante, que há na questão também no Galante, naquela questão meia irónica acerca do mundo atual, o lado que tem o Galante, muito ativista, é um artista ativo socialmente e que se nota nas obras, como entra o corpo a perna com a nódoa negra, e portanto é tudo, acho que nos devemos mostrar também uns aos outros. E, portanto, acho que qualquer artista também tem essa valência de, ocasionalmente, ou se quiser, em continuidade, ser um curador ocasional ou não, no sentido que faz uma escolha também que é um pensamento do que é que ele, às vezes, o pensamento dele, às vezes o meu pensamento não está em mim, está nos outros. E se calhar a minha próxima obra é capaz de se influenciar mais pela nódoa negra do João do que propriamente do que em mim, do que eu ando a rabiscar ou do que eu ando a fazer. E, portanto, esse lado colecionador ou artista plástico falhado que eu tentei compensar com o Jorge Rosado nas luzes e nas cenografias do Útero, as artes plásticas é sem dúvida um sítio. Adoro estar em exposições, estar parado ao pé de obras que muitas vezes estão mortas, no sentido, é um vídeo ou é uma pintura ou é... E por isso sinto essa alegria de conseguir expor um imaginário que aparece naquela exposição. Fico feliz de fazer. Mas também tem esse lado inquieto, tanto que eu acho que tenho comigo próprio de querer sempre... Lá está, em 2011 agora sou coreógrafo, agora sou pintor. O artista ser também essa voz livre, interior, do pulsar interior dele. E, portanto, se ele faz uma curadoria, ótimo. E a gente também, como pessoas da cultura, no teu caso, ou no caso geral, também sermos menos críticos, no sentido logo, mas mais curiosos. Uau, agora
Agora quer pintar um mural, ótimo. Agora quer não sei o que, ótimo. Faz-me lembrar o meu professor de clown, o Paul Taylor, que a gente tinha nas aulas de clown um exercício que era cada coisa que a gente via tinha que dizer uau! E aquilo era uma coisa que eu ainda hoje uso como ator. E hoje tento usar isso e as palavras do Flávio na entrevista dele. Parece que agora que estou mais afastado da dança, não sei se são estas próprias palavras, mas a minha interpretação, parece que cada vez gosto mais de ver dança, Miguel. E cada vez sou mais tolerante. Já não vou ver, ai, ódio, ai, não quero, porque é que. Não, é pá, aquele artista quer fazer aquilo, ótimo, lá está, uau. Mesmo que eu saia de lá e que, epá, que horror, e que queira discutir com ele, e que queira uma zaragata verbal com ele, isso é bom, é manter-nos vivos em relação às coisas. E eu acho que acho que é curioso também aparecer esta exposição nesta minha tentativa que eu tenho às vezes de sair de mim para outros lugares, não é? Que a mim próprio me surpreende. É isso. Ok. Tudo como tu disseste, falaste com os 7 artistas, entrevistaste-os, não é? Sim. Com algum detalhe. Tu conseguiste perceber, isto é uma curiosidade minha, conseguiste perceber em que ponto é que o desenho e a pintura entram na vida deles? Se foi em paralelo com a dança, se é uma coisa que veio de trás, em modo geral, se veio depois da dança, surgiu as artes plásticas. Não, há muitos que dizem, curiosamente, que começaram ao mesmo tempo. Ok. Mesmo aqueles que a gente só conhece a obra na dança, mas começaram ao mesmo tempo. A prática do desenho e da dança, ao mesmo tempo, logo muito novos, em alguns casos. E aquilo que eu achei curioso é, mais tarde ou mais cedo, aquilo pode se tornar mais visível, mas que me suscitou essa questão: o que é que realmente está invisível em cada artista? Mas que sem ele, às vezes, achar ainda sem essa luz logo do estrelato ou do problema que hoje as artes têm, logo do holofote. Não, o que é que está ali ainda a ser pensado, parece se calhar ainda tosco ou não, e de repente pode se tornar uma das coisas mais importantes. E quando olhei, por exemplo, para o dia do mural da Tânia, ver lá fazer um mural daquela forma, sim. Vocês viram na internet, eu vi ao vivo. Sim, parece que está a dançar também, sim. Posso dizer, sim, também há uma dança, sim. Mas não me interessou por isso. Há ali qualquer coisa, uma certa... Há um foco que nota-se que quem acompanha a obra da Tânia, sim, vê esta artista, em tudo o que fizer, vai ter esta qualidade, este foco. Porquê? Porque ela tem isto dentro da Tânia. Embora a Tânia me falava desta diversidade. Agora toca música, instrumentos que não conhece. Então eu comecei a dizer, o artista é um curioso. E muitas vezes vai fazer aquilo que não sabe. Nunca tocou piano. Ah pá, mas vou fazer o som e a música desta nova peça. É pá, mas estás a martelar no piano. Não interessa. O artista é curioso. E, portanto, se me disserem como é que eu classifico um artista, é quando ele é curioso. Ele é curioso. Então, como é curioso, tem um bocado esse lado especializado, mas ao mesmo tempo naif. De às vezes ir a zonas. Mas quando ele vai a essas zonas surpreendentes dele, às vezes espanta-nos. E descobre realmente, por exemplo, a voz da Tânia, mais uma vez a Tânia. Ou, por exemplo, a questão da voz também na Maria. Quando vejo a Maria com o Luís na peça, na fraternidade, a relação que eles têm, e é engraçado que desenham os dois, e comecei a achar que isso se nota na forma como improvisam no espaço, a decisão, como decidem no improviso. E nas conversas que tenho tido com o Ricardo Toscano, evidentemente do improviso que ele faz com o saxofone, ele diz, sim, o que eu deduzi não é um improviso do tamanho do tempo que ele já toca. Portanto, eu quando improviso, tenho 30 anos de improviso. Portanto, eu vou improvisar com esses 30 anos. Não quer dizer que com isto saia melhor. Mas eu, inevitavelmente, vou levar essas coisas todas, esse entulho todo. E, portanto, isso para mim é muito curioso. Quando estou a olhar para a Tânia, digo, sim, claro que a obra dela, da Tânia é esta. Ou quando olho para a Maria, tanto na performance, ou quando vejo depois o desenho das velhas, digo, pois, que é um trabalho quase de uma minúcia. E digo, pronto, ok, claro que vejo paralelos. Mas fico também, eu perguntei-lhes sempre isso, se era
que é que tinha começado primeiro. E todos achei que, mesmo aqueles que diziam agora não estou a dançar tanto, nunca senti isso. Gostei também, achei bonito, não senti recusa. Epá, chateei-me de morte com esta linguagem. Não. Há uma naturalidade. E essa curiosidade e essa naturalidade, eu acho que o grande público gostava muitas vezes de ver. Essa questão de, esta pessoa cresceu, agora está a fazer. É curioso, porque isso é que vai fazer ter aquele impacto, digamos, com o público que aquele artista acaba por conseguir ou não conseguir em vida. Não posso dizer no Klein se é mais importante as performances ou a pintura, ou no Picasso dizer que aquelas ações que fez a pintar ou a Guernica, no fim não se pode dizer isto foi melhor que aquilo. Não, foi toda uma consequência da ação, não é? Que houve uma necessidade de uma determinada... Aquilo é uma vida, pronto. Aquilo é uma vida, e aquela vida, claro, teve vários momentos, e nos vários momentos pode, por vezes, escreveu, pintou, esculpiu, lá está, dançou. Muito legado do Almada Negreiros, que eu trago sempre, e vou trazer sempre. Um legado modernista, lá está, inquieto, e que não se deixa chegar a... Lá está, parece que quando está num sítio muda para outro. Claro que há pessoas que vão dizer se calhar o interessante nele era isto, ou não havia nada interessante, se calhar... Não, mas a vivência, a forma como ele interviu, toca-nos. É esta distância, que não é assim tanta, porque ele também não morreu... Pronto, já morreu já há bastantes anos, mas ainda pronto, é contemporâneo. É muito curioso ver o Cesarini, toda uma geração inquieta, pintava, dizia os poemas... as ações quase que acho de performance. Essa curiosidade quando os artistas, sem querer, com consciência ou sem consciência, saem do seu, que a gente diz, zona de conforto e vão realmente, de uma forma mais ou menos eloquente, tentar outros caminhos. E isso a mim fascina. Portanto, o fascínio que vou continuar, independentemente de um dia fazer mais exposições ou não, essa coisa... Quem é que anda em fuga? É o artista em fuga. Eu gosto de artistas em fuga. E que falham. E como estão em fuga, nós podemos às vezes ver erros, realmente. Esta parece uma coisa... Mas isso é fundamental. Nós temos que voltar a afirmar que vamos às grandes salas, ver obras absolutamente falhadas. E que essas é que se calhar se transformarão na nossa memória nas mais brilhantes. Portanto, nós não podemos continuar a incutir esta ideia... que tem estado tudo polido, tudo limpinho, tudo... Não! Porque vivemos um momento de imperfeição e que, a nível de saúde, se mostrou como o nosso corpo é imperfeito. Não podemos querer ver em grandes palcos, em grandes museus, tudo perfeitinho, tudo bem arrumadinho. Vamos tentar desarrumar isso. Mas essa desarrumação é curioso que me foi difícil na própria forma como organizei. E que tentei discutir depois com o Igor e com a Maria Luís do CA. Parece que fiz uma parede mais direita. E a outra é que... E às vezes dizia à Maria, mas eu quero misturar, mas às vezes não misturava tanto. Pois, essa organização parece excessiva, está-nos incutida na sociedade contemporânea. E, portanto, há uma necessidade que eu continuo a ter de achar muito interessante quando os artistas se desarrumam de uma forma improvável para eles próprios. Por isso é que é para nós como espectadores, mas porque é que ele está a fazer isto? E essa crítica que tenho tido. Também, por exemplo, quando aí ela fala comigo, Miguel, ok, usares água sempre, tudo bem, mas já chega de certas coisas. Tens mesmo que pensar outra coisa. Outra coisa, mesmo outra coisa. É bom quando falamos entre nós, porque os artistas, às vezes, entre eles, são duros, são críticos, e te obrigam a isso. Vai outra vez para um espaço de espanto de ti próprio. Logo frágil. Logo, se calhar, aquilo ficou... Olha, ficar muito aquém. Não era isto que se esperava. Não tem a qualidade que se queria. E, portanto, espero que estas ações, que no fundo são ações, são momentos também performativos, como foi o caso da Tânia, eu adorava que se transformassem numa coisa
se quiseres, aqui a palavra banal, que era, ia ver a grande peça na grande sala, não sei onde, e de repente no outro dia tinha debaixo, não sei de onde, também a performance daquela pessoa que se calhar não tinha nada a ver, ou o desenho que não sei do quê, que o Torrinha já tinha feito no Guidense, essa questão de a extensão dos desenhos do Luís Guerra. Quando nós entrávamos no Vila Flor, havia lá os 3 desenhos. E que eu acabei por adquirir o cão, aquele cão extraordinário, aquele trabalho de minúcia extraordinário do Luís. E essa questão que eu acho que às vezes os festivais têm no sentido positivo de deslaçar. Certo lado deslaçado. E no fundo espero que se consiga ver que daqui a 10 anos a gente ainda esteja a remontar a exposição. E nos teatros, não é? Lá está, porque também estes criadores nunca deixarão de ser do teatro. Marcarão a história contemporânea. Mas não tenho dúvidas disso. E de uma forma merecida, porque é o trabalho deles e é o talento que a gente tem que agradecer. Muito obrigado por nos terem dado tantas horas da vida deles para nos mostrarem estas coisas. É sempre esse fascínio que eu tenho pelos artistas. Quando sou colecionador, uau, teve aqui um tempo e há qualquer coisa que me inquieta numa obra, há qualquer coisa que na obra eu acho qualquer coisa que me inquieta. Às vezes não sei o que é. Depois vai dar um texto, depois de um texto vai dar uma imagem, depois de uma imagem vai dar a não sei quem, se falar com não sei quem vai dar... E esta forma de criar em puzzle, se quiseres, alimenta-me também quando escolho, claro. Claro. Não é? Sim. Antes de fazer a última questão, vou só recordar então que a exposição Bailarinos, Coreógrafos que Dançam, Desenham e Pintam vai estar patente só de 5 a 10 de abril, infelizmente, no CAA, que é o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura em Guimarães. E agora os vídeos tenho postado na minha página do Facebook e as fotografias no site do CAA da exposição estão lá. Então pronto. Também é uma... um link para o site então, para as pessoas poderem ver. Sim. Sim. Não, diz, Pedro. Não, ia terminar pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Imagino não seja uma pergunta fácil. Não, o desejo é sempre que a crise trouxe esta reação, de repente haver verbas atribuídas que já há muito tempo que teriam que ter, que deveria ter havido estas decisões. Apostar na arte realmente de uma forma mais substancial. É sem dúvida uma das questões que mais caracteriza o país que somos, que é Portugal. É a arte e os seus artistas, num país com tantas dificuldades que tanto se fala disso, tem realmente artistas de uma singularidade impressionante. Que nós até podemos dizer, será que é geográfico? Porque estamos virados para o mar e depois a relação com a Espanha sempre foi tensa, e então estamos fechados no género de ilha. Podemos falar de inúmeras intuições que temos acerca do tema. Mas aquilo que eu sinto é que tem que haver, é tempo dessa consolidação política de um país contemporâneo e que passe a deixar de ser tema. Um país mais nórdico, nesse sentido. Não se discute porque é normal. Não é porque não haja discussão acerca. É porque se tornou elementar. E eu acho que é elementar para todos. Essa questão de uma dignificação da profissão. Através do quê? Do Estado, que realmente, num Estado de Direito, intervém porque acha que é fundamental para aquilo que somos como cidadãos. Pronto. É simples, no fundo. E que todos nós dizemos. Mesmo os governantes que não apoiam também dizem. É uma coisa simples nesse aspecto. Por outro lado, auguro que os artistas estejam distantes, muitas vezes, destas questões e mergulhem na sua arte de uma forma realmente urgente, sem pensar em nada, em programadores, em festivais, sem pensar no comercial e pensarem realmente na sua essência. E dessa forma vamos ver obras muito mais surpreendentes, muito menos alinhadas, e talvez a solidariedade entre nós é que tem que ser cada vez maior nisso. Porque para os artistas mergulharem muitas vezes dessa forma terão que abdicar muitas vezes de ganhar de certeza economicamente certas coisas
E teremos que ajudar todos nós, essas pessoas, por essa coragem, por esses atos de nos mostrarem o que seria o nosso país sem o último filme da Vitalina Varela, o filme do Pedro Costa. É-nos difícil, ou a exposição depois do próprio Pedro Costa encerrá-los, nunca mais somos a mesma pessoa. E estamos muito agradecidos que aquela pessoa passe os anos todos da vida dela a influenciar-nos da forma como faz. E por isso, como não podemos ser só, não pode ser só quando as pessoas têm este grau de maturidade. Para chegar aqui foi preciso muito tempo. E às vezes nem chega a acontecer. E portanto aquilo que nós temos é que nas escolas de arte, em todos os lados, dizer estilhaçem os vossos sítios, intervenham de uma forma realmente radical, nessa forma de radical no sentido aquilo que vocês estão mesmo a pensar. Não é para agradar nem ao professor, nem depois lá está mais tarde ao programador, nem ao festival, não é para agradar a ninguém. É para vocês, ao constituírem-se como homens dos dias de hoje, vão também mostrar o mundo e o pensamento do mundo que nos fará homens melhores, de certeza. Homens e mulheres melhores. E isso para mim é fundamental. Não estarmos só encerrados sempre em temas que sabemos que são politicamente corretos e muitas vezes fundamentais, mas depois as programações só se fecham nesses temas porque, ok, fica bem só falar disso. Não, temos que ir muito mais além disso. Temos que tornar este país esse lado que eu sempre achei que Portugal tem, de uma muito singular, muito original, e então fazermos desta forma de vida tão imperfeita que é o que somos como portugueses, uma preocupação muito mais social, de lá está, não pode haver pobres na nossa rua, temos que os ajudar, temos que nos ajudar uns aos outros. Um sentido de comunidade que eu acho que pode... Aí já não é artistas, somos todos. E, portanto, estaremos todos muito mais misturados, naturalmente. E essa mestiçagem, que é o nosso país, é um país mestiço, fará, sem dúvida, de nós todos pessoas mais felizes. É aquilo que eu acho. Miguel, muito obrigado. Foi um gosto enorme falar contigo. Obrigado. Foi um gosto também falar contigo, Pedro. Muito obrigado.